Começa agora mais um Ana Podcast. Aqui é o espaço que nós vamos falar sobre vários assuntos, mas hoje eu trago mais um episódio sobre neurologia infantil. Mas antes de dar início e falar quem será o meu convidado de hoje, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Você pode se inscrever, se você não está inscrito, né? Pedir aos seus amigos que se inscrevam, deve compartilhar, encaminhar para outras pessoas para que a gente possa ampliar nossa área de conhecimento, porque essa é a nossa intenção aqui. Eu sou Thaís Venâncio e agora eu apresento o nosso entrevistado de hoje, que é o neurologista de adulto e infantil e meu marido, Dr. Marcelo Masrua. Ei, meu Não amor. poderia deixar passar falar isso, né, amor? Jamais, jamais. Bom, nós já estamos num caminhar de conhecer mais sobre neurologia infantil. Aliás, quando eu conheci Marcelo, desde o dia que eu o conheci, eu comecei a conhecer mais sobre neurologia como um todo, né? Participei das suas teses, né? Acompanhando os seus estudos. E é algo que, assim, chama muita atenção, né? Para você, sempre foi um amor, uma paixão estudar neurologia? Sempre foi. Tem algo interessante com relação à neurologia, que é a especialidade médica que tem o maior potencial de desafiar o médico com relação ao diagnóstico. Isso sempre me atraiu. Tem um estudo recente que foi publicado no Lancet, em que eles investigaram, verificaram que na maioria das revistas em que se publicavam relatos de casos difíceis, que desafiavam a capacidade do médico de dar o diagnóstico, a maioria dos relatos eram na área de neurologia. E até na série do House, que apesar de ser na série um nefrologista, mas ele via, claro, uma série fictícia, né, ficcional, e que ele via de tudo, a maioria dos casos também, eles fizeram uma pesquisa na série, a maioria dos casos tinha relação com neurologia. Então a neurologia tem essa característica de ser uma especialidade médica em que impõe um desafio para o diagnóstico do médico, né? Claro que o dia a dia é muita repetição também. Você vê muitos casos assim que são cotidianos, comuns. Então, enxaqueca, problemas relacionados à parte comportamental. Mas sempre há casos mais desafiadores e isso é uma coisa que encanta quem faz neurologia, sem dúvida. Interessante também que nos congressos, eu não sei especificamente quais específicos, né, assim, mas tem uns congressos que tem um game, que eles fazem ali uma batalha para que colocam os casos e que aí eles têm que descobrir. E eles parecem assim que voltam a... criança, parece criança, porque é uma disputa, é um jogo, né? E é muito legal. Quem consegue acertar mais diagnósticos, e são sempre casos difíceis, exatamente. Muito difíceis, né? Bom, mas hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos de neurologia infantil que eu tenho, assim, muita dedicação para aprender, porque fala sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Conforme a nossa conversa foi indo, você vai entender qual é o motivo da minha dedicação com esse assunto, né? Mas primeiro vamos explicar o que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Eu vou primeiro enunciar o conceito e depois eu vou explicar com calma o que é esse conceito. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento são condições crônicas de etiologia ou causa complexa que afetam o cérebro no período da infância, o desenvolvimento normal do cérebro no período da infância, e que com isso levam a uma repercussão cognitiva e emocional, se refletindo no comportamento e com prejuízo funcional. Esse é o conceito completo de transtorno do neurodesenvolvimento, que muita gente não sabe. Fica falando, transtorno do neurodesenvolvimento, mas não sabe falar o conceito. O conceito é esse. Agora, explicar o conceito é que é o importante. Então, vamos lá. São condições crônicas. Crônica em medicina é aquilo que tem uma evolução arrastada, prolongada. Então, são condições que se perpetuam por anos, às vezes a vida toda. Tá certo? Na maioria das vezes, a vida toda. Mas não é algo que dure semanas ou meses. São condições que ficam com o indivíduo, que fazem parte de quem ele é por anos e por, muitas vezes, a vida inteira. Primeiro ponto. Segundo, tem etiologia complexa. O que é isso? Etiologia significa o estudo das causas. Então, se refere que a causa dos transtornos do neurodesenvolvimento é complexa. E o que é complexo quando se refere a causas em medicina? É porque tanto tem uma base genética quanto fatores ambientais que cooperam
para levar ao transtorno do neurodesenvolvimento. Então, todos os transtornos do neurodesenvolvimento, daqui a pouco nós vamos falar quais são, eles têm tanto influência genética quanto ambiental. E que afetam o desenvolvimento do cérebro num período precoce, no período que a gente chama infantil. Então, é ali intraútero, quando o cérebro está se desenvolvendo, ou nos primeiros 2 anos de vida, principalmente. Então, esse é o período no qual o cérebro, que deveria pegar uma rota típica do desenvolvimento, por essa influência tanto genética quanto ambiental, ele pega uma rota atípica e vai levar aos transtornos do neurodesenvolvimento. E as repercussões cognitivas e emocionais é porque vai afetar cognição. Quando a gente se refere à cognição, a gente está se referindo às funções cerebrais que permitem ao indivíduo conhecer o meio e a ele próprio. Então, inteligência, atenção, memória, as funções executivas, linguagem, tudo isso faz parte da cognição. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento afetam a cognição, mas também levam a repercussões emocionais. Então, é muito comum que quem tem um transtorno do neurodesenvolvimento também possa ter depressão, transtornos de ansiedade, quadros de fobias. Então, essas repercussões emocionais, né, baixa autoestima, elas caminham juntas com essas alterações cognitivas. Isso vai levar a uma alteração, em última instância, de comportamento, que é o que é percebido pelas pessoas. Olha, aquele indivíduo tem um comportamento diferente, atípico. É isso que chama a atenção. E com prejuízo para aquele indivíduo, repercussão funcional. Não basta ter um comportamento atípico, tem que levar a prejuízo para ser chamado de transtorno do neurodesenvolvimento. Então, esta é a explicação desse conceito que eu falei. Quer dizer, tem que ter todos esses critérios para ser chamado de um transtorno do neurodesenvolvimento. E existem tipos? Eu vi que existem 9 tipos, é isso? Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles fazem parte do primeiro capítulo do DSM. O DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento são transtornos mentais ou psíquicos, né, que estão codificados nesse manual, que é utilizado no mundo inteiro para o diagnóstico desses transtornos. Esse manual está na sua 5ª edição, essa 5ª edição é de 2013, e ela teve uma versão de texto revisado ano passado, 2022, mas neste primeiro capítulo estão codificados os transtornos do neurodesenvolvimento, que são deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento intelectual, que já foi chamado lá atrás de retardo mental, deficiência mental, mas hoje se prefere chamar de deficiência intelectual, o transtorno do espectro do autismo, os transtornos da comunicação, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos de aprendizagem, como, por exemplo, a dislexia, a descalculia, a desortografia, transtornos motores do desenvolvimento da motricidade. Então, esses são os transtornos do neurodesenvolvimento. Uhum. E seria importante a gente falar dos mais comuns, mas eu também gostaria assim, que se a gente tentasse identificar para que as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo, conseguissem visualizar isso no dia a dia delas. Podemos dizer que um dos mais comuns é o transtorno do espectro do autista? O transtorno do espectro do autismo ele realmente está muito comum. A última estatística do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, que faz uma pesquisa bianual desde o ano 2000 naquele país, com mais de 11 cidades envolvidas, a última estatística dá 1 para 36 indivíduos. Né? Então isso é muito frequente. Se você comparar com a estatística do início da pesquisa nos anos 2000, que era 1 para 150, houve um aumento de mais de 400% no diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Daqui a pouco a gente pode discutir se está havendo apenas aumento do diagnóstico ou aumento real, ou as duas coisas estão acontecendo, né? Mas dá aí uma frequência em torno de 2%, 2,5% da população, é muita coisa. Mas dos transtornos do neurodesenvolvimento, sem sombra de dúvida, o mais comum é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que afeta aí entre 5% a 7% da população, das crianças. Então, numa sala com 20 alunos, você deve encontrar pelo menos uma criança que tem esse transtorno. E eles, em conjunto, os transtornos do neurodesenvolvimento, eles chegam a afetar cerca de 10% das crianças.
Então, se você pegar a dislexia, que também tem uma frequência muito próxima do TDAH, em torno de 5% a 7% também. Se você pegar como a deficiência intelectual, que está em torno de 2% a 2,5% da população, então são muito frequentes. Né? É muito frequente que uma criança seja acometida por vários transtornos? Muito, isso é quase a regra. A criança com transtorno do neurodesenvolvimento, geralmente ela tem esses transtornos em comorbidades, justamente porque a base genética e os fatores ambientais costumam ser comuns a mais de um desses transtornos. Então é muito comum, por exemplo, que a criança tenha TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e dislexia, ou que tenha autismo e dislexia e TDAH. Tem estudos que dão cerca de 50% a 70% das crianças com autismo tendo também TDAH, né, ou pelo menos manifestações do TDAH sem fechar todos os critérios. Então é bastante frequente. E aqui um parênteses, que às vezes a pessoa fala assim, isso é moda, né? Hoje em dia todo mundo tem algum transtorno. Não é isso. Antigamente, essas crianças eram taxadas de forma pejorativa como preguiçosas, burras, indolentes, retardadas, né, com todo tipo de adjetivo nocivo. E hoje se sabe que essas crianças, muitas delas, têm esses transtornos. Então, o que tem que ser feito é reconhecer adequadamente e tratar para evitar as complicações no futuro. Por exemplo, quem tem TDAH e não é tratado, tem maior risco na vida adulta de subemprego, de desemprego, fracasso no casamento, acidente de trânsito, uso de droga, prisão, cometer crimes e ser preso. Tudo isso já está muito bem demonstrado através de estudos muito bem feitos e que já foram reproduzidos várias vezes na literatura. Então, você tratar adequadamente um transtorno do neurodesenvolvimento, e fazendo isso você está prevenindo complicações futuras. É importante que na infância, né, porque é quando as crianças vão se descobrindo e os pais também vão aprendendo a conhecer seus filhos, como você falou, às vezes as pessoas assim, fulano é desleixado, ou fulano deixa tudo jogado, ou fulano é muito agitado, e deixava-se passar. Mas hoje em dia é possível mudar essa realidade assim dessa criança, porque tem uma questão genética e ambiental. É possível oferecer a esse indivíduo uma melhoria para que ele possa ter... Porque assim, ele não precisa carregar esse fardo para o resto da vida. Ele pode melhorar isso no meio do caminho? Sem dúvida. A primeira coisa para ajudar as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento é um lar estável. Um lar bem estruturado, de preferência com pai e mãe. Né? Já tem vários trabalhos que mostram que um pai e uma mãe presentes, amorosos, diminuem o risco de desfechos ruins na evolução da criação das crianças, né? Isso aumenta, inclusive, a chance de sucesso acadêmico. Tem vários trabalhos mostrando isso. Reduz criminalidade, enfim, um lar estável com rotina, né? Horário de acordar, horário de dormir, horário de se alimentar, baixa exposição a telas, né? Então, prover bons elementos para o desenvolvimento da criança é fundamental. No caso do TDAH tem um elemento a mais que já foi também bastante demonstrado, que o uso da medicação no caso do TDAH é de suma importância para a imensa maioria dos pacientes. Então, ao contrário dos outros transtornos do neurodesenvolvimento, cujo medicamento não tem um papel mais importante, muitas vezes é dispensável, no caso do TDAH o medicamento talvez o elemento que mais mude a vida do indivíduo, né? Mas, sem dúvida, só o medicamento também, sem boas práticas, uma rotina bem estruturada, uma família harmoniosa, isso, por si só, a chance de funcionar é muito pequena. Deixa eu aproveitar e falar sobre as telas, porque esses dias eu vi uma entrevista e falava sobre a questão de jovens, eu não sei agora em qual país, mas que eles estavam trocando a vida da realidade, né, pela tecnologia. O namoro, não estavam tendo namoro, não estavam tendo relações pessoais, porque estavam fazendo isso tudo pela tecnologia. Quer dizer, os danos à saúde desses jovens com 20 anos, que ainda tem uma vida toda pela frente. Isso pode ser combatido na infância, com dizer o não para o seu filho? Sem dúvida. Tem uma ideologia aí, porque não é ciência, é ideologia, que fala que não se pode falar não para a criança. Isso é um cúmulo do absurdo, né? A criança, isso é bíblico. Você tem que conduzir o seu filho pelo caminho correto. Isso é um mandamento de Deus,
né? Então, e para conduzir pelo caminho correto, muitas vezes você vai ter que desagradá-lo falando não, né? Isso faz parte da sua obrigação de pai e de mãe. E a questão da tecnologia, quando mal empregada, ela tem efeitos nefastos. Então, já tem trabalhos mostrando que essa é a primeira geração ao longo dos últimos 80 anos que tem um QI inferior ao dos pais. Né? Tem um livro de um autor francês, Michel Desmourget, que é A Fábrica de Cretinos Digitais, que mostra que esta é a primeira geração, ele faz um levantamento muito bem feito, com um QI inferior, porque o efeito Flynn é um efeito descrito ao longo das últimas décadas do mundo inteiro, mostrando que as gerações sucessivamente vinham tendo QI superior ao dos pais. É por isso que os testes de QI tinham que ter uma nova padronização periódica das suas métricas, porque o QI vinha aumentando. Esta é a primeira geração que o QI reduziu. E se a gente pegar as ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, que agora estão escrevendo para as pessoas resolvendo problemas, já tem aí até aparelhos que estão escrevendo à mão, o estudante fraudar para fingir que é ele que está escrevendo, quer dizer, vai formar verdadeiros neófitos e nas mais diversas áreas. Então, você tem que, enquanto pai, enquanto mãe, você tem que estar supervisionando de perto para dar esse equilíbrio, quer dizer, não deixar a criança sem exposição nenhuma à tecnologia, porque também não pode. O mundo é digital, ela tem que aprender, mas você também tem que conduzir ela pelo caminho correto para que quando ele tenha discernimento numa idade adequada, ele possa empregar a ferramenta da melhor forma possível, mas sem deixar de ser um amputado, porque a tecnologia usada dessa forma vai amputar as capacidades do indivíduo. Vamos falar agora sobre alguns transtornos que giram em torno também da questão do aprendizado, da coordenação motora, né? E eu já acompanhei algumas condutas suas e nós temos vídeos, né, lá no seu perfil no Instagram, e mostrando a melhoria que a criança fez, né? Chegou lá completamente sem conseguir ler um livro, uma frase. A dificuldade, claro que foi um trabalho que eu quero que o Dr. Marcelo fale sobre isso, né? Sobre como foi esse trabalho, além de apoio do familiar, do medicamento e de conduta, com relação assim, à dislexia, o aprendizado. Tem uma menina no seu perfil que é incrível ver como ela melhorou, e a mãe, né, assim, mostrando como ela lia e como ela terminou. Que lindo isso, né? É a Duda, a Maria Eduarda. A dislexia é um transtorno muito prevalente, muito frequente na população, e que ele se caracteriza fundamentalmente por uma dificuldade do indivíduo em fazer a correspondência entre o símbolo gráfico, que é o grafema, e o som que ele representa, que é o fonema. Então, o indivíduo tem uma dificuldade em automatizar o processo da leitura. E clinicamente o que vai aparecer, que é o comportamento que eu citei lá atrás, é uma dificuldade na alfabetização, e a leitura desse indivíduo é desfluente e imprecisa, ou seja, ele lê de forma não fluente, com pouca fluência e com erros frequentes, com supressão de preposições, com trocas de preposições, com perda do plural das palavras, enfim. Então a leitura fica imprecisa e desfluente. Ou seja, a pessoa olha a letra, olha o T, olha o L e ela não consegue juntar aquela letra com as vogais, ela é isso? Tem uma dificuldade de fazer a correspondência. No cérebro dele não está muito claro que o T tem o som de T, né? Então, naquela época ele está sendo alfabetizado, aquele fonema se parece muito com outro fonema, por exemplo, com D, né? E aí aquilo na cabeça da criança fica confuso, porque por que naquela hora sai aquele som e na outra hora não sai? Para ele é mais ou menos a mesma coisa, né? Então a dislexia se caracteriza basicamente por esta dificuldade. E aí não tem um remédio para a dislexia. O tratamento da dislexia, ele passa por terapia fonoaudiológica. O fonoaudiólogo atua na melhora da consciência fonológica do indivíduo. Então, com métodos como, por exemplo, da boquinha, o fonoaudiólogo mostra qual é o som dos fonemas. O M, o T. Então, o fonoaudiólogo vai treinando a criança para entender melhor qual é o som que aquela letra faz. É muito importante também o acompanhamento de um psicopedagogo, né,
com experiência em dislexia, ele vai prover estratégias para alfabetizar aquele indivíduo, e é a alfabetização dos indivíduos com dislexia, aliás, de todas as crianças, o método que é consagrado como cientificamente, que tem comprovação, é o método fônico. Então, principalmente no disléxico, ele tem que ser alfabetizado pelo método fônico, né? Esse é o que tem as melhores evidências de eficácia. E aí o psicopedagogo vai ajudar nisso, aulas de reforço de leitura. E aí uma outra dica é muito importante, que o pai ou a mãe dedique um tempo todo dia para ler com o seu filho. Independente de ser disléxico ou não, isso funciona bem com todos. Mas assim, todo dia à noite, separa meia hora, 40 minutos, pega um livro de um assunto que seu filho goste. Pode ser dinossauro, pirata, super-herói, o que ele quiser, futebol. E aí você senta ao lado dele na cama e lê para ele, colocando o dedo embaixo das letrinhas, como não tem aquelas músicas, os videoclipes que a bolinha fica pulando, então você vai colocando o dedo embaixo e vai passando o dedo, e aí ele vai pegando o ritmo e tentando entender a lógica do processo de leitura. Com o passar do tempo, quando ele for aprendendo a ler, se você fizer isso com a criança pequenininha já, ela já vai se interessar, e alguns alfabetizam até sem muito esforço, tá? O difícil, realmente para o pai ou para a mãe, nessa rotina cansativa que todos nós temos, é dedicar essa meia hora, 40 minutos por dia. Eu gosto que seja no período noturno, porque é um lazer, uma distração antes de dormir, um ambiente calmo. E não seja um castigo. E não é um castigo, e não é com tela, não é verdade? E aí ele vai lendo para a criança, ela vai tomando gosto, ela vai vendo que é divertido, que ler pode ser prazeroso. Então isso é uma dica muito importante. Vários dos meus pacientes passaram a gostar de ler depois que os pais começaram a ler com eles, né? E aí também, com o passar do tempo, você vai ler uma página e seu filho vai ler outra. Até que, com o passar do tempo, o pai vai notar o seguinte, que ele vai deixar o livro com a criança, ele vai, vou ficar ali e já volto. A criança vai estar lendo sozinha. E aí ela adquiriu o hábito da leitura. E aí acabou o seu problema, porque uma criança que lê por prazer, ela passa a estimular o cérebro de uma maneira espetacular. Não há nenhuma outra medida que estimule mais o cérebro do que a leitura. A leitura é o maior potencializador cognitivo que existe, porque ela estimula a imaginação e a reflexão. Coisas que, por exemplo, você vendo vídeos rápidos, você imaginação zero, e a reflexão muito pouca, a não ser alguma coisa que você vai pensar depois sobre aquilo que viu, mas geralmente troca-se tanto que não vai permitir. Agora, a leitura estimula a imaginação e a reflexão, e é a ferramenta mais poderosa para estimular a linguagem e a inteligência das crianças. Posso fazer um parênteses aqui, rapidinho, falando aqui de esposa para marido, né? Assim, você lembra que esses dias nós compramos uns livrinhos para as crianças aprenderem as orações, né? Então cada um ganhou um livrinho. A minha madrinha que quis dar, mas eu fui escolher. E aí ontem eu estava indo para o futebol com o Felipe e eu comecei a rezar. Você sabe que ele rezou certinho o Santo Anjo do Senhor, Ave Maria, e o Pai Nosso ele deu só uma rateada, porque mas ele assim, leu. porque ele leu. Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas não sabem por onde começar. Pode começar com pequenas leituras, pode começar com livros que estejam mais próximos, como você disse. A Bíblia para crianças, as histórias da Bíblia são maravilhosas para as crianças. Então, a Arca de Noé, a Torre de Babel, isso estimula a imaginação, vai longe, né? E tem Bíblias para crianças cheias de desenhos, coloridas. Então, enfim, tem tantas histórias bacanas, né? As histórias da nossa infância, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Pedro e o Lobo, e que passam valores morais importantes, como, por exemplo, a cigarra e a formiga, que é uma das histórias que eu mais... A gente sempre usa esses exemplos em casa, né? Eu falo, tá na hora de ser tem a hora de ser a formiga e tem a hora de ser a cigarra, né? Então, isso é importante. Pedro e o Lobo, a importância de não mentir, né? Então, é muito importante passar esses valores morais para as crianças, né? Agora, uma criança que tem dislexia, ela vai ter obrigatoriamente descalculia
Ou ela pode ter isoladamente Não, esse transtorno? excelente pergunta. São condições comórbidas, ou seja, frequentemente tem as duas, mas não necessariamente. A criança pode ter só dislexia sem ter a descalculia e vice-versa, ter só a descalculia sem ter dislexia. Para a gente também não esquecer, você falou sobre a questão do autismo e falou que a gente falaria isso mais para frente, que é com relação, por que temos mais diagnósticos? Temos mais pessoas autistas ou temos mais diagnósticos de autismo? Na minha opinião, ambas as coisas estão acontecendo, tá? E alguns pesquisadores, finalmente, aí no restante do mundo, estão começando a ver que sim, ambas as situações estão acontecendo. Já começam a surgir trabalhos mostrando, chegando a essa conclusão. É fácil entender por que está tendo mais diagnóstico. Mais diagnóstico porque houve uma mudança na forma de diagnosticar o autismo. Até a 4ª edição do DSM era um diagnóstico categórico. Então, autismo infantil, síndrome de Asperger, transtorno do espectro do autismo não especificado, síndrome de Rett, por aí vai. Então, ou tinha aquela categoria ou não tinha. A partir do DSM-5 virou um espectro, que vai do branco ao preto, passando por toda a escala de tons de cinza, nessa analogia que eu gosto de fazer. Então, quando você tem um cinza muito escuro ou um preto, que seria um indivíduo com muitas manifestações e muito intensas, o diagnóstico fica simples, fácil. Era o que antigamente era colocado na categoria de autismo infantil clássico, né, descrito pelo Léo Kanner. Agora, os tons de cinza mais claros, eles ficavam sem diagnóstico. E hoje em dia, pela possibilidade de você diagnosticá-los dentro desse grande espectro em que as manifestações podem ser sutis, né? Então houve um aumento do diagnóstico por conta dessa mudança, né? desse novo paradigma do espectro. Também pela questão da conscientização. Hoje as redes sociais permitem que qualquer pessoa se informe sobre qualquer assunto. Então as pessoas que vivem o drama do autismo, né, porque existem crianças, pacientes que são muito pouco afetados, em que não tem praticamente nenhum problema, mas tem pessoas que têm problemas muito sérios com o autismo. E essas pessoas buscam informação e buscam as terapias, e elas podem se informar adequadamente a respeito dos transtornos e com isso até suspeitar. Não é incomum que, por exemplo, tenha um diagnóstico do filho e daqui a pouco a pessoa começa a estudar a respeito do assunto e vê, olha, eu também devo ter isso. Ontem mesmo atendi uma família que a criança tinha, a mãe tem e o tio, o irmão da mãe também, que é médico patologista. Eles são de uma cidade que eu não posso falar o nome, senão é capaz de saberem, mas enfim, eles têm o diagnóstico, né? E ele é médico. Então também em casos leves, em casos com poucas manifestações, isso é compatível com uma vida absolutamente normal, assim, chegando a ter produtiva, com a profissão que o indivíduo quiser escolher, enfim. Então, um segundo motivo seria esse, a questão da conscientização para o diagnóstico. Existe também a questão de substituição diagnóstica. Então, casos que antigamente eram diagnosticados só com deficiência intelectual, hoje em dia você pode diagnosticar com transtorno do espectro do autismo com deficiência intelectual, porque você vê as características dos dois transtornos no indivíduo. E também, o que na minha opinião está acontecendo é um aumento real do número de casos de um subtipo de autismo que eu também enxergo, porque assim, eu percebo mais ou menos 3 grandes grupos de indivíduos com autismo. Isso é uma teoria minha, tá? É nível de evidência 4, opinião de expert. Que é assim, eu percebo que existe um grupo que é dos indivíduos com autismo sindrômico, que são aqueles indivíduos que têm autismo e deficiência intelectual no contexto de alguma doença genética, seja síndrome de Down, esclerose tuberosa, síndrome do X frágil. Nesse grupo eu não percebi aumento do número de casos real, tá? Talvez um aumento do número de diagnósticos, porque você passou a enxergar características do autismo e pode diagnosticar de forma concomitante. O segundo grupo é aquele que o Hans Asperger descreveu. Na realidade não foi ele, foi a Grunia Sukareva, uma ucraniana que descreveu 20 anos antes, mas como ela era judia e ele era alemão nazista, ele apagou o trabalho dela, mas ele plagiou o trabalho dela e aí ficou com o nome dele, a síndrome, que hoje em dia se pede para não ser usado. Mas o fato é que ficou consagrado, né, como síndrome de Asperger, eles seriam indivíduos que têm inteligência normal, que falam precocemente, eles não têm atraso da fala, e são chamados pequenos professores, porque eles geralmente têm um interesse muito grande por algum assunto, geralmente exótico,
eles sabem tudo daquele assunto e têm obsessão por aquilo ali. Esse grupo, que é um grupo menor, eu também não percebi aumento do número de casos. Mas um terceiro grupo, que se caracteriza por crianças que aparentemente, você olha assim, parece que tem inteligência normal. Elas vêm consultar ali por volta de 2, 3 anos de idade, entre 1 ano e meio e 3 anos de idade, com atraso da fala. Então, por isso que eu digo que parece ter inteligência normal, porque não dá para jurar, porque não está falando, mas a criança não é sindrômica, ela não é dismórfica, ela tem um olhar vivo, mas ela tem vários traços autísticos, ela tem um atraso da fala. Esse grupo, na minha opinião, aumentou muito. É o grupo que antigamente eu atendia talvez 2 casos novos ou 3 por mês, assim, com essas características. Hoje eu atendo 2, 3 casos novos por dia com essa característica, né? Então, na minha opinião, esse é o subgrupo que aumentou. E é muito importante que a gente traga essas informações para vocês, porque hoje não é só o pai e a mãe que tem que ter essa atenção, e nem só o médico, né? A gente tem o professor do futebol, o psicólogo, né? A coordenadora da escola, né? As tias. Assim, você precisa que um grupo maior esteja atento a esses sinais para que possa buscar esse apoio o quanto antes, para saber como conduzir. Não é isso? Eu acho que isso é importante a gente deixar claro, porque eu sei que você quer saber mais e tudo. A gente tem muitos assuntos ainda para trazer aqui nos nossos episódios aqui no podcast, mas é importante a gente deixar isso bem esclarecido, né? Porque todos têm tem que ter essa percepção mais aguçada. O professor, eu sempre falo que é o profissional que tem a maior capacidade de triar, de perceber quando uma criança tem algum desvio de desenvolvimento, né? Porque ele tem um número ali de crianças para comparar. Aí vem a falar, você não compara criança. Isso é uma bobagem, o cérebro humano está sempre comparando tudo. Se é mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, é inevitável, é comparado. E não quer dizer que aquela característica diferente seja de uma doença ou de um transtorno, mas o professor tem condição, por exemplo, de verificar que numa turminha de pré-escola com 8, 10 alunos, tem 8 ou 9 que ficam na rodinha cantando música ou ouvindo uma história, e tem uma criança que está perambulando pela sala e que não para ali. Então ele tem condição de ver, olha, tem alguma coisa que não vai bem com o desenvolvimento dessa criança, né? E aí ele deve chamar os pais, é sempre uma situação delicada. Nenhum pai quer ouvir que tem algo que não possa estar indo bem com o desenvolvimento do seu filho, mas é importante entender que tempo é cérebro. O que quer dizer isso? Se você retarda as intervenções para uma criança que está tendo algum desvio do desenvolvimento, a chance de você ter um prognóstico pior aumenta. Então, quanto antes você começar tratamentos ou intervenções direcionadas para melhorar o desenvolvimento do seu filho, se tiver algum problema presente, maior a chance dele vir a ter um futuro melhor. Então não deve ser retardado isso. Então, se o professor chamou você para conversar, agradeça a ele, né? Leve num especialista para verificar se realmente é algo que possa estar acontecendo. Muitas vezes o especialista não vai conseguir, não a primeira vez, fechar um diagnóstico ou ter certeza que não é diagnóstico nenhum, né? Ele vai às vezes ficar na dúvida, mas ele vai acompanhar. Essa semana mesmo eu atendi uma criança que voltou para mim depois de uns 2 anos, ela estava sem vir, e quando eu atendi a primeira vez ele estava com 4 para 5 anos, e eu percebi nele fatores de risco para dislexia. A criança tinha dificuldade para nomear cores, tinha dificuldade com rimas e aliterações. As rimas é o final da palavra e a aliteração é o início da palavra, né? Então, se a criança entender que café rima com chulé, por exemplo, é uma rima, né? E as fonoaudiólogas, elas têm testes padronizados e uma capacidade muito grande de perceber essas alterações nas crianças. Então, são as profissionais que geralmente para quem a gente pede essas avaliações, né? Essa criança tinha essas alterações e eu falei com os pais, olha, tem que começar a estimular, mas é muito provável que ele possa ter dislexia, embora seja um diagnóstico que você só consegue estabelecer com segurança após os 8, 9 anos de idade, que é quando está findado o período de alfabetização. E se a criança tiver sido exposta a um processo adequado de alfabetização também.
Então, por exemplo, durante a pandemia, muitas crianças ficaram sem um processo adequado de alfabetização e não eram crianças disléxicas e podem chegar com 8, 9 anos e não estar lendo bem sem ser disléxico, né? Mas e esse menino voltou e, de fato, ele é disléxico. Ele está agora com 8 para 9 anos e ele tem uma dificuldade enorme de formar sílabas. Pequenas sílabas. Então, ali é certeza que é dislexia absoluta, né? Então, porque tem casos leves também de dislexia que você percebe alguma alteração mais sutil da fluência, uma certa imprecisão na leitura, mas o diagnóstico é mais difícil. E aí você vai precisar de testes padronizados, que são aplicados ou pelo fonoaudiólogo ou pelo psicopedagogo, para verificar, ou pelo neuropsicólogo também, que vai verificar, por exemplo, a velocidade da leitura, a precisão da leitura. Então, são testes padronizados. Pois é, está chegando ao fim, né? Nosso episódio, nosso segundo episódio, né, do nosso podcast. Mas você não precisa ficar chateado, porque você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Isso é muito importante. Você quer que um professor veja, que o professor do seu filho veja, a escola conheça, ou o psicólogo. Você pode encaminhar esse vídeo, isso é muito importante. E que você traga também para a gente perguntas. Porque vamos combinar o seguinte com o pessoal? A gente volta no próximo, continuando a falar sobre esse assunto, porque eu separei aqui outros assuntos sobre transtornos motores, né? Para a gente pode aprofundar neles. Tics, pois é. São transtornos motores. Então, acho que a gente pode trabalhar em cima disso, mas eu não vou falar tudo sobre isso hoje, não. Pode ser? Pode ser. Então tá. Então já fica o nosso combinado aqui, que no próximo episódio nós vamos continuar falando sobre transtornos do neurodesenvolvimento. Você pode compartilhar, deve compartilhar, pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal, no nosso canal da Uana, né, que é a nossa produtora, do canal do Dr. Marcelo, né? Então você pode acessar lá e se inscrever e compartilhar. E também deixar sua dúvida, porque aí no próximo a gente pode trazer dúvidas das pessoas, que aí elas vão ser respondidas. Combinado? Combinado. Agora tá bom, né? Muito Você quer bom. deixar alguma mensagem para o pessoal que está nos assistindo? Talvez lembrar, eu lembrei de uma história agora muito legal, de um milionário americano que, para incentivar a leitura dos filhos, ele faz o seguinte: a criança quer escolher um brinquedo, alguma coisa na época do aniversário, enfim, ele é um milionário americano. Ela escolhe o brinquedo, ele compra, aí ele chega em casa e ele guarda o brinquedo. Ele pega um livro, ou 2 ou 3, e fala assim: olha, você vai ler esses livros, quando você terminar de ler, eu vou te dar o brinquedo. É o meu pagamento pelo seu brinquedo. Ele hoje não precisa mais fazer isso, porque os filhos dele devoram livros, são leitores vorazes. Eu vou achar esse vídeo e vou te mostrar depois. Então eu queria terminar com essa mensagem que, infelizmente, no mundo de hoje, as telas têm dominado, né? Mas a leitura é o instrumento mais poderoso para estimular a inteligência das crianças. Pois é. E assim a gente termina nosso podcast de hoje com o Dr. Marcelo Masrua, e a gente se vê no próximo episódio.